Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Essa será a nossa leitura de hoje. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 4 ao versículo 8. É o texto que Deus preparou para ministrar aos nossos corações. E eu tenho certeza que nenhum de nós sairemos daqui da mesma forma que entramos, em nome de Jesus. Você crê nisso? Deus vai nos animar, Deus vai nos fortalecer. Não é hora da gente se angustiar, não é hora da gente se abater, é hora da gente confiar no caráter de Deus. E saber que Ele é um Deus fiel e verdadeiro e que Ele vai cumprir tudo o que prometeu ao nosso respeito. Você tem promessa de Deus para a sua vida. Então acalme o seu coração que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler do versículo 4 em diante. E na versão da minha Bíblia está dizendo assim, ó. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E o versículo 5 diz que ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e coma. Ele olhou e viu o anjo junto à cabeceira, e viu ali um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. E sabe o que ele fez? Ele comeu, ele bebeu e ele tornou a dormir. Fala assim comigo: comeu, bebeu e voltou a dormir. E olha o que diz o versículo 7. E voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o teu caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Essa é a palavra que Deus vai usar para falar comigo e com você essa noite. Amém, Jesus? Coloque a mão na região do seu coração. Se você quiser e puder, ore assim comigo. Fala: Senhor Jesus, eu estou aqui para te adorar, para apresentar ao Senhor as minhas necessidades, para ouvir a tua voz. Fala comigo, Jesus. Só o Senhor sabe de que forma eu vim aqui essa noite. O Senhor sabe a melhor maneira de falar ao meu coração. Eu peço, Jesus, fala comigo e cumpra em mim, nesta noite, o teu propósito. É a minha oração em teu nome. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos nos assentar por um instante. Glória a Deus. Sabe, gente, quantos de nós já não nos deparamos ou não nos sentimos na caminhada da vida cansados, sobrecarregados, desesperados? Irmãos, a vida com Deus, ela não é isenta de desafios. A vida com Deus, ela não está isenta de enfrentarmos desânimos, momentos de altos, mas momentos de baixo. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus nos garante que aquele que está com Cristo Jesus recebe força na hora da fraqueza. Que aquele que está firmado em Cristo Jesus, na rocha que é Jesus, com raízes profundas em Cristo Jesus, quando vem as lutas, quando vem as tempestades, quando as portas se fecham, nós permanecemos firmes, porque Deus estará lutando ao nosso favor. Sabe, irmãos, parece que existe hoje um conluio no mundo todo para tentar roubar a nossa fé, abalar a nossa caminhada com Deus, para tentar nos impedir de viver uma vida alegre, uma vida feliz. Como cantamos no início deste culto, é hora de sorrir,
Não tem mais para que chorar, porque a tempestade já se acalmou. As lutas vêm, mas com Cristo Jesus nós a vencemos todas. E nós precisamos ter esta convicção dentro de nós. Eu me lembro de uma história que há anos atrás eu ouvi. Diz que numa fazenda muita tempestade aconteceu num curto espaço de tempo e muitas árvores caíram. E uma só, uma árvore muito antiga, ficou em pé. E os biólogos ficaram intrigados com aquilo, porque somente essa árvore ficou em pé. E eles foram fazer uma pesquisa da árvore, uma pesquisa de solo. E eles descobriram que tão robusta era o tronco daquela árvore, também eram as suas raízes. Raízes profundas não permitiram que aquela árvore caísse durante aquela tempestade. Raízes profundas na minha vida e na sua, vai permitir que a gente permaneça firme em Cristo Jesus. Nós precisamos nos posicionar em Deus e saber até que ponto está a minha firmeza na minha fé. Pergunta para quem está do seu lado, como é que está a sua fé? Sabe, irmãos, assim como a árvore, nós cristãos podemos também enfrentar tempestades da vida, mas se as nossas raízes forem profundas e estiverem firmemente plantadas em Deus, nós encontraremos força, nós encontraremos segurança, nós encontraremos esperança de enfrentar qualquer tempestade desse mundo e permanecermos firmes. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Que você enfrente todas as dificuldades e lutas que sobrevierem, mas permaneça firme. É óbvio que numa tempestade aquela árvore perdeu um pouco dos seus galhos, caíram muitas folhas, mas ela permaneceu intacta. Nos desafios da vida nós vamos sofrer, nós vamos perder algumas coisas, nós vamos chorar em alguns momentos, mas se nós estivermos firmados na rocha que é Cristo, com raízes profundas, nós não seremos derrotados. Sabe, nós encontramos neste texto a história do profeta Elias, que enfrentou um momento de grande desânimo, mas ele encontrou no Senhor forças para continuar em pé. O desânimo de Elias, um homem que teve uma jornada linda, Deus o tira do anonimato, o chama para confrontar um povo que estava virando as costas para Deus. Deus o coloca diante de um grande desafio, diante de um profeta falso daquela época, aonde as pessoas ficavam se degladiando, se machucando, para tentar atrair a presença deste profeta, para que esse profeta, ou para que Baal pudesse fazer um grande milagre, mandando fogo descer do céu. Mas Elias, cheio da presença de Deus, chega diante daquele altar, manda cavar um buraco em volta, encher de água, e ele simplesmente faz uma oração, sabendo quem Deus era. E a Bíblia diz para nós que Deus manda fogo dos céus, consome aquele holocausto, lambe, aquele fogo lambe aquela água, e o nome de Deus é glorificado através da vida de Elias. Depois desse episódio, Jezabel manda um recado para Elias. A mulher disse: olha, pode avisar Elias, que da mesma forma que os profetas morreram e aconteceu tudo isso aqui, ele também vai morrer. Os dias dele estão contados. E sabe o que aconteceu, irmãos? Uma palavra, preste atenção, uma palavra entrou no coração do profeta e o desanimou. Uma palavra entrou no coração daquele homem guerreiro de Deus, um homem que tinha acabado de ver um grande milagre acontecer, o céu se abrir, fogo dos céus descer. Uma palavra de uma mulher entrou no coração dele, ao ponto dele pedir a morte. Meus irmãos, não são dias diferentes que nós estamos vivendo. Nós estamos sim vivendo e sendo bombardeados por situações e por palavras que muitas vezes entram no nosso coração, entram na nossa vida, nos encontram na caminhada da vida, que nos leva a ponto de desanimar, a ponto de desistir. Olha o que o texto bíblico diz: foi ele mesmo, o próprio profeta, que se foi ao deserto, caminho de um dia,
E ele se assentou debaixo de um pé de zimbro, uma árvore característica daquela região. E a Bíblia diz que ele pediu para si a morte. O homem de Deus, que tinha acabado de viver um grande milagre, sendo usado por Deus de forma poderosa, agora está desanimado, agora está angustiado, agora está abatido, ao ponto de não sentir mais vontade de viver. E ele vai dizer: Senhor, já basta, toma agora a minha vida. Ele pede para Deus o tirar desse mundo. Sabe, irmãos, Elias, um poderoso profeta de Deus, chegou ao ponto de pedir a morte, chegou ao ponto de se desesperar. Isso mostra que os mais fortes de nós, mais cedo ou mais tarde, também podemos nos sentir fracos, também podemos nos sentir desencorajados, também chegará momentos em que o desânimo vai tentar nos dominar, em que vai vir um aperto no peito, e às vezes nós não sabemos nem a origem desse aperto, em que virá uma angústia sobre a nossa alma. Mas, irmão, por favor, olhe para mim, eu preciso lhe dizer isso. O que é lindo na caminhada da vida do filho e da filha de Deus é que Deus nunca, preste atenção, Deus nunca, nunca, nunca vai nos deixar jogados à beira do caminho no dia do nosso desânimo. Ele nunca vai virar as costas para nós. É por isso que Ele nos trouxe aqui esta noite, porque quem sabe você já está no caminho do desânimo, ou sem você saber, você está prestes a dar passos para um momento de desânimo. Mas Deus nos traz aqui essa noite para dizer: meu filho e minha filha, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, eu sempre vou estender a minha mão para te socorrer, para te levantar, para te tirar deste momento de angústia. Jesus nunca vai te abandonar, Ele sempre virá ao seu socorro para te animar, para te fortalecer. Se você está enfrentando esse desânimo neste momento, essa é a palavra de Deus para você. E olha o que Ele diz para nós em Deuteronômio 31:8: meu filho, minha filha, não tenha medo e nem desanime, pois o próprio Senhor, Ele vai adiante de você, Ele estará com você, Ele não os deixará, nem os abandonará. Ah, meus irmãos, o choro pode durar uma noite, mas tem promessa da palavra de Deus que a alegria vem ao amanhecer. As indecisões da vida podem nos cercar, mas se a gente tiver os nossos olhos fixos em Jesus, vai amanhecer, e Ele vai colocar cada coisa no seu lugar. Às vezes você pensa: nossa, que errada que eu dei na minha vida, tomei uma decisão precipitada, fiz isso dessa forma. Calme, mesmo que você se equivocou em uma decisão, se você estiver firmado na rocha, com raízes em Cristo Jesus, Ele vai fazer a sua vida frutificar, Ele vai mudar essa história. O que nós não podemos é desistir da caminhada. Elias estava ali, irmão, jogado embaixo de um pé de zimbro, pedindo a morte. Mas quando o filho e a filha de Deus está no momento de desânimo e de angústia, Deus sempre vem com resposta, Ele sempre vem ao nosso encontro, Ele sempre vem ao nosso socorro. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não pode desistir. Nós temos muitas coisas para enfrentar na vida. O texto bíblico diz no versículo 5 que ele deitou e ele dormiu debaixo do pé de zimbro. E eis que um anjo enviado do Senhor chegou aonde estava Elias, tocou Elias e disse para ele: Elias, levanta, Elias, vamos comer. Aí Elias olha e ele viu que na sua cabeceira Deus tinha preparado um pão feito na brasa, em pedras. Olha que qualidade, coisa gostosa, irmão. Você já comeu um pão feito no forno a lenha, irmão? Ô negócio gostoso. Tem uns irmãos que tem forno a lenha aí, ultimamente não andam fazendo nada pro pastor, nem aquelas galinhas duras que correm no terreiro lá. Aleluia, ó Deus falando com alguns aí, viu, Deja? Glória a Deus. Irmãos, tinha uma botija de água para aquele homem tomar. Deus enviou aquilo para ele. E o texto bíblico diz que ele comeu, ele bebeu e ele tornou a dormir. E o anjo volta de novo e acorda ele de novo. E diz: Elias, levanta, come, Elias, você precisa despertar, você precisa sair daí, porque a sua caminhada é sobremaneira longa. Deus estava dizendo para ele: não chegou ao fim, tem mais coisas para você viver, Elias. Sabe, irmãos, o que Deus está dizendo para nós? É que no nosso momento de cansaço,
No nosso momento de sobrecarga, Ele sempre vem ao nosso socorro. E Deus sabe qual é a sua necessidade. Irmãos, Elias, quando ele sai do ambiente que ele estava, e o texto bíblico diz para nós que ele caminha a um tiro de dia, ele caminha durante um dia inteiro no deserto, com toda certeza, lá debaixo do pé de zimbro. Quando ele se deitou, ele estava exausto, com sede e com fome. E sabe o que me impressiona? O amor desse Deus por nós é que Ele tem prazer em suprir as nossas necessidades na hora do desespero. Deus poderia simplesmente dar uma palavra para Elias e dizer: levanta e continua caminhando, que eu vou te sustentar. Mas a primeira coisa que o anjo diz para aquele homem: saia daí debaixo desse pé de zimbro e come, porque você deve estar com fome. E tome água, porque esse deserto deixou você com sede. Sabe o que eu vejo, irmãos? O cuidado minucioso de Deus. Deus se preocupando com a gente em cada aspecto da nossa vida. Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com as suas necessidades. Deus está de olho em nós esta noite. É por isso que às vezes a correria, o desânimo, o cansaço leva a gente a se desesperar. E muitas vezes a gente não permite que Deus cuide da gente nos mínimos detalhes. Assim como Deus enviou o anjo e ministrou ao coração de Elias, Deus está ministrando aos nossos corações essa noite, para dizer para nós que não é hora da gente desistir, para dizer para nós que não é o fim da nossa jornada, que nós temos que continuar avançando, que nós temos que continuar caminhando, porque a jornada ainda é longa. Fala para quem está do seu lado: não para não, a jornada ainda é longa. Ainda tem muita coisa para acontecer, irmãos. Vamos avançar. É hora da gente comer, é hora da gente se alimentar, é hora de nós tomarmos a água do refrigério de Deus para a nossa vida, é hora de nós levantarmos os nossos olhos e saber que aquele que não desiste na caminhada da vida, recebe o cuidado de Deus, recebe a provisão de Deus. Deus não vai te abandonar nessa luta, Deus não vai te abandonar nessa escassez, Ele não vai virar as costas para você. Ele é um Deus que tem planos ao seu respeito. E quando nós escolhemos não desistir, Deus começa a revelar os seus planos e os seus segredos a nós. Elias ouve a primeira voz do anjo, vê o anjo diz: levanta e come. E ele levanta, come e ele volta a dormir. Ele se entrega de novo. O anjo a segunda vez toca ele de novo, diz: levanta, toma água, come esse pão, porque a sua jornada é longa. E ele aceita a proposta de Deus para a vida dele. Eis aqui um detalhe, irmãos. Muitas vezes Deus vem ao nosso socorro, Deus vem à nossa ajuda, e a gente não aceita a ajuda de Deus, a gente não aceita a proposta de Deus. Elias aceitou a proposta de Deus. Ele se levantou na segunda vez, ele comeu pão, ele tomou água, ele recuperou as suas forças, e ele continuou a sua caminhada, porque ele entendeu que Deus veio ao seu socorro. Irmãos, essa noite Deus está vindo ao seu socorro. Deus está usando situações e pessoas, e essa noite Ele está me usando para vir ao seu encontro e dizer: não é hora de você desanimar, não é hora de você desistir, porque eu tenho planos ao seu respeito. E o que diz Salmo 24, versículo 14, diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e o leva a conhecer a sua aliança. Você precisa saber quais são os segredos de Deus para a sua vida, quais são os planos de Deus para a sua vida. Você precisa conhecer qual é a aliança de Deus com você, e isso só é revelado àqueles que temem a Deus, aqueles que reverenciam a Deus. E o temer aqui não é por medo, mas é por amor, é um respeito, é uma vontade de querer conhecê-lo, é ter raízes profundas, é ter vida de intimidade com Deus. Sabe, irmãos, quando Elias está na sua caminhada, quando ele retorna, ele come o pão, ele bebe a água e ele começa a sua caminhada, Deus estava mostrando para aquele homem que tinha coisas grandes e novas para fazer na vida dele. Elias pensou que a sua missão tinha chegado ao fim, mas Deus o chama para renovar a sua missão, para continuar uma nova caminhada. E no mesmo capítulo, do versículo 9 ao versículo de número 13,
A palavra de Deus diz assim para nós: e ali entrou numa caverna, aonde ele passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E Elias vai responder, no versículo 10: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, eles derribaram os teus altares, eles mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar a minha vida. E disse Deus: Elias, sai daí, sai da caverna, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e o texto diz: e um grande vento, ou um grande e forte vento, fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E o texto continua dizendo: depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E aí veio um vento suave e tranquilo. Versículo 13: e ouvindo Elias, envolveu o rosto seu manto, e saindo pôs à entrada da caverna. E eis que a voz de Deus lhe dizia: Elias, o que fazes aqui? Sabe, irmãos, Elias respondeu expondo a sua situação desesperadora. Elias diz para Deus: Deus, o Senhor me chamou para guerrear contra um povo, o teu povo, que virou as costas para o Senhor, que derrubou os teus altares, que matou os teus profetas. O Senhor me usa para mostrar o poder que o Senhor tem, e agora eles querem me matar. Eu estou desesperado, eu estou entregando os pontos, eu estou entregando o jogo. E Deus diz para Elias: sai da caverna, sai daí, Elias, que eu quero falar com você. Quando Elias sai, começa uma ventania, uma tempestade. O vento começa a despedaçar as rochas e cair pedaços de rocha. Mas o texto diz que Deus não estava no vento. De repente vem um grande terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Vem um grande fogo, mas Deus também não estava no fogo. De repente vem uma calmaria, uma brisa suave. E a palavra de Deus diz que no meio dessa calmaria, Deus vem com a sua voz mansa e com a sua voz delicada. Sabe o que nós aprendemos, meus irmãos? É que nos nossos momentos de desânimo, nós precisamos parar tudo para ouvir a voz de Deus. Irmãos, no momento do nosso desânimo, muitos terremotos virão, muitos fogos virão, muitas tempestades surgirão para tentar nos amedrontar ou para tentar confundir a voz de Deus, que é doce, que é mansa e é suave. Na hora do desânimo, da angústia, da tempestade, Deus nos chama à calmaria. Como nós ministramos há dias atrás, usando o Salmo 46, o salmista agitado, falando quem Deus era. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus pode colocar um tapa na guerra, Deus pode despedaçar o arco. E aí no versículo 10 é Deus que intervém. Ele diz: aquieta-te, acalma-te, respira fundo, para você saber que eu sou Deus na sua vida. Deus chama Elias para fora daquela caverna, pergunta para ele: o que você está fazendo aí, Elias? Se escondeu de novo para quê, Elias? E quando Elias sai, muitas coisas tentam atrapalhar a voz de Deus, mas ele consegue ouvir a voz de Deus no momento de calmaria e de tranquilidade. Você precisa respirar fundo e se acalmar, porque tudo vai dar certo. Você precisa acalmar o seu coração. Eu sei que é difícil na hora da tempestade a gente se acalmar. Eu sei que é difícil quando a gente não enxerga o amanhã, a gente tentar ter segurança de que no amanhã Deus vai estar lá. Eu sei que para nós que gostamos de coisas materiais, palpáveis, que gostamos de respostas concretas, é difícil crer que hoje eu posso estar numa grande tempestade, mas amanhã tudo vai dar certo. Mas Deus nos traz aqui essa noite para fortalecer a nossa fé, para nos ajudar a enxergar o amanhã com os olhos dele e não com os nossos olhos. Irmão, irmã, por favor, se acalme. Não se deixe levar pela agitação e pela correria desse mundo. Irmãos, os céus não estão agitados.
Os céus não estão em correria, o céu não entrou em emergência ou em urgência. Não existe desespero no céu, não existe aflição no céu, não existe correria no céu. Lá no céu o nosso Deus reina, Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele tem o controle da sua vida nas mãos dEle. Ele sabe como será o seu amanhã. Por isso Ele está dizendo para você: não se desespere, não desanime, não abata a sua alma, não entregue a sua vida aos problemas deste mundo, porque eu venho ao seu encontro para lhe dizer que ainda tem uma jornada para ser trilhada, ainda tem coisas para acontecer na sua vida. Aleluia por isso. E você quer uma boa notícia, irmão? Quanto mais as lutas se avolumam, melhor é para nós. Se a gente tiver raiz em Deus, é sinal de que a vitória está se aproximando, é sinal de que vem uma grande virada na nossa história. Por isso, meus irmãos, a gente pode se enfrentar momentos de desânimo e de angústia, mas a gente não pode abater a nossa alma. Quando Deus mais uma vez vai encontrar Elias na caverna, escondido, Deus fala para ele: cara, o que você está fazendo aí? Sai daí, eu tenho plano para a sua vida. Ele sai, ele ouve a voz de Cristo mansa e suave, e no versículo 15 Deus diz para ele: vai, volta pelo caminho do deserto de Damasco, e chegando lá, Elias, você vai ungir Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás também rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abeloá, ungirás esse profeta em seu lugar. Deus mostra para Elias que a missão dele não tinha terminado. Deus mostra para ele que aquela pressão que ele estava vivendo, aquela angústia, aquele desânimo, era para tentar impedir que os propósitos de Deus se concretizassem na vida dele. Está entendendo o que Deus está te dizendo? A pressão vem, a angústia vem, o problema vem, o desânimo vem, a gente fica desesperado, pensando que não tem saída. Tudo isso é estratégia maligna para tentar tirar o nosso foco, para tentar frustrar os planos de Deus para as nossas vidas. Elias ainda tinha muito trabalho pela frente. Muitas vezes, irmãos, quando nós enfrentamos dificuldades, nós somos tentados a abandonar a caminhada. E o que é impressionante, que muitos de nós, a primeira coisa que a gente pensa em desistir é do nosso ministério. A primeira coisa que a gente pensa em abandonar é a nossa caminhada com Jesus. É aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. A primeira coisa que a gente pensa em abandonar é aquilo que é mais essencial, que é a nossa fé. E aí nós vamos perdendo o prazer de estar na igreja, perdendo o prazer de ouvir a voz de Deus. Nós vamos nos enfiando embaixo de um pé de zimbro, e mesmo que Deus mande o anjo para nos tirar de lá, a gente sai, se alimenta, busca refrigério, mas lá dentro ainda tem o desejo de fugir, de se esconder, de abandonar tudo, de virar as costas, e a gente encontra lá na caminhada uma outra caverna para se esconder lá dentro, porque lá fora o mundo é difícil, lá fora o mundo é cruel. Mas eu preciso lhe dizer, irmãos, lá fora o mundo é difícil e cruel sim, mas se você estiver com Jesus, você vai vencer toda a crueldade, toda a maldade e todos os problemas que se levantarem contra você. O melhor caminho não é fugir dos problemas, mas é buscar graça em Deus para enfrentá-las todas. Deus está nos dizendo que nós temos uma jornada pela frente. Se ainda tem muita coisa para viver, irmão, não importa se você é novinho, uma criança, ou se você já tem idade avançada igual a irmã Maria, o que importa é que Jesus tem planos para a sua vida. Deixa eu ser de lado, viu, Santão? Glória a Deus. O que importa é que Jesus te ama. Ele não despreza nenhum do seu sofrimento, nenhuma das suas lutas, nenhuma das suas angústias. Sabe, irmãos, Elias chegou a pensar que estava sozinho, que todos os profetas tinham morrido. Mas o Deus que reina veio ao encontro dele e diz: Elias, sai dessa caverna, você não está sozinho, cara. A Bíblia vai dizer para nós, lá no versículo 18 do capítulo 19, também conservei, Deus dizendo para Elias, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Deus estava dizendo para Elias: você não está sozinho na caminhada da vida. Você não está sozinho nessa tribulação. Eu tenho preservado pessoas e cuidado de pessoas.
Isso nos mostra, irmãos, que mesmo quando nos sentimos sozinhos, Deus está conosco. E há outros que compartilham da mesma fé que a gente, que também estão debaixo do propósito de Deus, que também estão sendo cuidados por Deus. Nós não estamos sozinhos na caminhada cristã. É importante sempre lembrarmos que o Deus que nos chamou, o Deus que nos capacitou, é o Deus que vai cuidar da gente em cada detalhe. Ele nunca prometeu que a gente não enfrentaria momentos de desânimo. Ele nunca disse que nós não nos sentiríamos angustiados. Mas Ele disse que na hora da nossa angústia, na hora do nosso desespero, nós teríamos um Deus que poderíamos clamar por Ele, e Ele viria ao nosso encontro. A nossa parte é confiar em Deus, é continuar a jornada, é caminhar a qualquer custo. Porque, irmãos, desistir é para os fracos. E fala para quem está do seu lado: você não é fraco. Fala: porque Deus te faz forte. Aos olhos humanos, todos nós temos momentos de fraqueza. Elias, um grande profeta, um homem tremendamente usado por Deus, ele sai do cume de um milagre e ele se joga debaixo de um pé de zimbro, desanimado, angustiado, aflito, pensando que a sua história acabou e que a sua vida acabou. Assim como Elias, todos nós podemos passar momentos assim de desânimo e querer desistir da caminhada. Mas eu estou aqui para dizer para você: não desista não. Está difícil, mas poderia estar pior se Jesus não estivesse com você. Está difícil, segura na mão de Deus e vai, porque a vitória vai chegar na sua casa. Está angustioso, abra o coração para Deus. Diga que está difícil, rasga a sua alma, mas não entregue a sua vida para os problemas deste mundo. Deus está com a gente. Deus está cuidando da gente. Ele pode renovar as nossas forças. Ele pode renovar a missão e o propósito que tem para nós. A vida continua, meus irmãos. E com Deus ao nosso lado, nós podemos seguir em frente. Com Deus ao nosso lado, na hora da angústia e do desânimo, Ele vai enviar o suprimento para nos tirar debaixo do zimbro. Ele vai ao nosso encontro para nos tirar de fora da caverna, para mostrar para nós que Ele está no controle de todas as coisas. É hora da gente se levantar, é hora da gente beber água, é hora da gente se alimentar, é hora de nós seguirmos adiante, sabendo que não estamos sozinhos, que temos um Deus que nos ama, que temos um Deus que não vai deixar as lutas deste mundo acabar com a nossa vida, mas nós sairemos vitoriosos lá do outro lado, mais fortalecidos pela palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, eu encerro esta mensagem com essa palavra de Josué capítulo 1, versículo 9, aonde Deus diz: não te mandei eu, filho, seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. A vitória vem para quem é forte e corajoso. Seja forte e corajoso, enfrente isso. Não deixe as vozes desse mundo penetrar no seu coração e roubar a fé que existe dentro de você. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Não desista, irmão, porque a vida continua. Ainda tem muitas coisas boas para você viver. Fala para o irmão do seu lado: vem coisa boa de Deus para a sua vida. Eu libero essa palavra sobre você. Tem coisas boas de Deus para a sua vida. Virá um novo tempo do Senhor para a sua casa. Virão coisas novas de Deus para a sua família. Não desanime não. Não entregue os pontos não. O mesmo Deus que socorreu Elias, porque tinha um propósito para a vida de Elias. Elias ainda tinha que ungir o novo rei de Israel. Elias ainda tinha que ungir a pessoa que assumiria o seu lugar, que é o profeta Eliseu, que fez mais milagres do que Elias fez. Elias tinha um plano, irmão. Deus tem plano para a sua vida nessa terra ainda. Então aguenta as pontas aí. Não entregue o jogo. Essa luta vai ser vencida. Essa dificuldade vai ser vencida. E lá na frente você vai poder testemunhar e cantar o hino da vitória. Está difícil, Deus vai suprir a sua necessidade. Deus trouxe para Elias pão e água porque era o que ele precisava. Deus vai trazer por esses dias refrigério para você em nome de Jesus. Então somente não desista. A mão do Senhor está estendida sobre você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu tenho certeza que Deus está aqui essa noite para nos fortalecer. Que possamos ouvir a voz de Deus, que é mansa, que é suave.
e que toda agitação e correria e preocupação deste mundo seja calada essas vozes em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus que vem ao nosso socorro. Oh, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Do mesmo jeito que Ele não deixou Elias morrer naquele zimbro, Ele vem ao nosso encontro também. Oh, aleluia. A situação, o controle ainda está. Ele ainda reina, irmãos. Ele tem o governo de tudo. Oh, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta. Cante isso com fé, declare isso na sua vida. Vem alívio dos céus, vem refrigério do Senhor. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, oh Jesus, eu creio que vem refrigério do Senhor para nós. Que todo desânimo saia em nome de Jesus. Nós não vamos desistir, Pai, porque a jornada da vida continua. O Senhor tem coisas lindas e grandes para nós. Aleluia. Cante com fé. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Eu não vou desanimar, Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Mesmo que tudo esteja ruína, mesmo, Senhor, que não haja, Pai, o mantimento, mesmo que haja as lutas e os problemas, mesmo que venham a escassez, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Nós não vamos desistir, pois a caminhada da vida continua. Oh, aleluia. Declare: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Profetize com fé essa canção, que é a própria Bíblia dizendo: o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas em nome de Jesus, vem a alegria do Senhor sobre a sua vida. Vem a alegria do Senhor sobre a sua casa. Vem um novo tempo de ânimo, um tempo de refrigério. Deus veio ao nosso encontro essa noite e Ele diz: meu filho, minha filha, sai debaixo do pé de zimbro, saia dessa caverna, se alimente, busque o meu refrigério, porque eu tenho uma linda jornada para a sua história. Aleluia. Eu creio nisso, Pai. Eu creio nesta palavra revelada para nós esta noite. Não faltará o suprimento para os teus filhos. Não faltará o pão na nossa mesa. Não faltará o suprimento nas nossas necessidades e nas lutas, no momento de angústia. Nós não vamos desanimar. O Senhor vai nos fortalecer. O Senhor vai nos animar. O Senhor vai dar para nós o refrigério necessário para continuarmos a caminhada da vida. Eu sei que o Senhor está aqui, Pai, para cuidar de nós, para renovar a nossa missão. Ah, meu Pai, nos permita ouvir a Tua voz, nos permita compreender a Tua voz, porque nós decidimos, Pai, que não vamos desistir. Nós vamos avançar, nós vamos prosseguir. O Senhor segurará em nossa mão, e ainda antes deste mês terminar, viveremos milagres do Senhor sobre a nossa vida. Senhor, esta é a palavra de bênção que eu libero sobre a sua igreja. Não faltará o suprimento das necessidades dos teus filhos. Haverá novo tempo do Senhor para este povo. Senhor, o Senhor foi tão real com Elias.
O Senhor não só liberou palavra, o Senhor deu a ele pão para ele comer, porque ele tinha fome. O Senhor deu a ele água para beber, porque ele precisava saciar a sua sede. O Senhor trouxe, Pai, uma promessa sobrenatural, e o Senhor começou a materializar ela na vida de Elias. Meu Pai, é isso que eu peço sobre a tua igreja. Traz pão e água para este povo, Pai. Traz refrigério, Senhor. Comece a cumprir as tuas promessas. Comece a materializar respostas, Pai. A tua palavra hoje foi liberada, e pela tua palavra, Senhor, é que nós lançamos a rede. A tua palavra diz: creia nos seus profetas e prosperareis. Crede em Deus e estareis seguros. Nós cremos nesta palavra. Eu peço, meu Pai, libera, Senhor, ainda esta semana, o suprimento da necessidade do meu irmão. Aquilo que ele está clamando e pedindo, Pai, traz resposta. Move situações, move pessoas. Meu Pai, o Senhor supriu a necessidade de Elias para ele continuar a jornada. Eu peço, Pai, supra a necessidade da sua igreja, porque nós temos uma grande jornada pela frente. Nós temos um propósito dos céus nessa terra, e nós declaramos esta noite: não ficaremos embaixo do zimbro, não ficaremos na caverna, sairemos e viveremos tudo que o Senhor tem para nós. Vamos avançar, vamos crescer, não vamos desanimar, porque as tuas promessas vão se cumprir em nossas vidas. Oh, aleluia! Erga suas mãos bem alto e vamos adorar a Deus, dizendo: ainda que a figueira não floresça, erga sua voz e cante: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, nós recebemos a sua alegria, Pai. Decidimos nos alegrar no Senhor. Glória a Deus. Levante as suas mãos e diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aplauda esse Deus que te alegra, esse Deus que te fortalece, esse Deus que te sustenta, esse Deus que te anima nessa noite. Aleluia.